Olá! Hoje a proposta é que a gente continue aquele mergulho no iceberg que são as birras. Lembra que a birra é só o resultado final de um contexto que gera emoções, sentimentos e necessidades? Pois é, hoje eu quero que você entenda que as mudanças na vida da sua criança podem ser geradoras de muita insegurança, medo, raiva, ciúmes e adivinha, um monte de birra também. Mudança de escola, de casa, cidade, de país, separação dos pais, mudança de babá, chegada de um irmão mais novo. Aliás, esse é o tema de hoje e é um tema que merece muito destaque. Pensa em você diante da notícia de uma gravidez e das mudanças que começam a acontecer. Você não precisa de um tempo para ir assimilando tudo, para se acostumar e se preparar? E mesmo assim, ainda sente muitas emoções e sentimentos mais diversos, como alegria, felicidade, medo, raiva. Eu lembro quando eu fiquei sabendo da gravidez do Ian, meu segundo filho, ele foi desejado, foi planejado, mas mesmo assim eu me pegava muitas vezes sentindo medo, vivenciando alguns lutos, porque eu estava no auge de uns projetos profissionais que eu estava muito apaixonada e eu comecei a pensar que eu teria que parar por um tempo para cuidar daquele bebê que estava chegando. Eu sentia alegria, felicidade, mas eu sentia um monte de emoções as mais diversas. Se nós adultos precisamos de tempo para nos adaptar, para assimilar essa nova mudança, entenda que a sua criança também sente tudo isso, também vai precisar de tempo para se adaptar. Eu costumo dizer que a chegada de um irmão mais novo, ela é tão avassaladora para a criança e que eu queria que você entendesse isso imaginando a seguinte cena. Imagina o seu marido ou a sua esposa dizendo para você a seguinte fala: esposa querida ou marido querido, daqui a 9 meses vai chegar aqui em casa uma esposa nova para dividir a casa com você, para dividir o casamento com você. Vai ser ótimo porque vocês vão ser amigas, vocês vão conversar, vão fazer um monte de programas juntas. E aí, de repente, depois de 9 meses, chega a tal da nova esposa ou do novo marido em casa. Claro que é um exemplo absurdo, né? Eu sempre dou esse exemplo e falo quão absurdo ele é, mas esse é o nível de sentimento que provavelmente a sua criança sente diante do bebezinho que chegou aí na família, tá? Num primeiro momento, eu costumo dizer que o irmão mais novo, ele chega para avacalhar a vida do irmão mais velho, tá? No primeiro momento, ele só vivencia perdas. O que a criança vive são pequenos lutos. Ela não tem mais a mãe só para ela, não tem mais o pai só para ela, não tem mais a casa, os brinquedos, os olhares das pessoas só para ela. Depois que ela vivencia esse grande luto, que vem de vários pequenos lutos, é que é construído o vínculo afetivo, né? O amor, o afeto entre irmãos. Hoje aqui em casa, a Melissa tem 4 anos, o Ian tem 1 ano e 4 meses. A relação deles é deliciosa de ver. Tem briga também, tem os conflitos naturais de irmão, mas tem muito amor, tem muito carinho, um cuida muito do outro. Só que isso foi construído, né? Eu lembro quando o Ian tinha 2 semanas de vida, a Mel olhou para mim e falou assim: Mamãe, o Ian pode voltar de volta para sua barriga, para dentro da sua barriga? E aí eu olhei para ela e falei: filha, tá difícil dividir mamãe, né? Essa história de ter um irmãozinho em casa não tá fácil. Só que muitas vezes a gente não consegue se comunicar com a criança, não consegue acolher a criança diante desse tanto de sentimento que ela vivencia e muitas vezes ela também não consegue verbalizar o que está acontecendo dentro dela. Quando o irmão mais novo chega, ele não é querido coisa nenhuma. O irmão ele é um rival. Ele chegou no primeiro momento tomando tudo que era só da criança. E o que ela sente? Se você tem um bebê em casa, e está escutando esses áudios, o seu filho ou a sua filha provavelmente se sente inseguro, começa a duvidar do seu amor por ele ou por ela, começa a ter medo de ter perdido o lugar dele ou dela na família. E o que a criança busca o tempo todo na vida? Ela busca se sentir amada, aceita, busca pertencer. E tudo que ela faz é buscando sentir isso. Quando uma criança se sente verdadeiramente amada, aceita, pertencente, ela tem uma tendência a se desenvolver de forma positiva com ela mesma e com o mundo ao seu redor. Quando ela não se sente assim,
ela vai fazer de tudo para reconquistar essas sensações. E as birras são formas que ela tem de chamar a sua atenção, de convocar o seu olhar, de buscar a sua compreensão. Mas entenda, não é manipulação, não é frescura, não é bobagem, não é nem consciente. O seu filho nem pensa, agora deixa eu fazer uma birra aqui, para minha mãe olhar para mim, para ela me dar um colo. É tanta emoção que vem, tantos sentimentos, que a forma que ela tem de colocar isso para fora é se comportando. Muitas vezes ela vai se comportar de uma forma às vezes mais agressiva, ou pode ser que o comportamento dela regrida um pouco, né? Agora eu queria ler para você, na verdade, um texto, é uma crônica do meu livro que se chama Lá na Casa da Árvore, O Mundo pelo Olhar das Crianças. E é um texto que eu escrevi para que mães e pais começassem a compreender um pouco melhor os filhotes, né, diante da chegada de um irmão mais novo. Esse livro é um livro de crônicas e eu criei uma personagem que se chama Manu. Ela tem 5 anos, então é ela contando para o mundo adulto um pouco da percepção dela e das outras crianças sobre algumas questões. E o texto que eu vou ler para você hoje chama assim: Pedro ganhou um irmãozinho. Tia Gabriela não entende por que o Pedro tá tão difícil depois que a Catarina nasceu. Escutei ela desabafando com a mamãe na varanda lá de casa. Disse várias vezes que parece outra criança. Ai, ai pra vocês. São coisas tão óbvias pra gente. Mas eu já descobri mesmo. Vocês se esquecem completamente dessas coisas e depois ficam por aí, choramingando pelos cantos. Como se nós, crianças, fôssemos as vilãs dessa história toda. Lembro quando o Beto nasceu e chego a sentir até um arrepio na espinha. Ô tempinho ruim aquele, viu? Querem saber de uma coisa? É claro que a gente vira outra criança e adivinha por quê? Primeiro porque vocês também ficam diferentes com a gente. Mamãe não tinha mais tempo nem paciência para brincar comigo, toda hora cansada, com um negocinho chamado Bento grudado no peito dela o dia inteiro. Segundo, porque a nossa vida também fica diferente. Eu não podia mais brincar de qualquer coisa porque ia fazer barulho e acordar aquele negocinho chato. Toda madrugada eu acordava com um chororô danado, não conseguia dormir direito. E quando eu acordava toda feliz, crente que o que eu estava vivendo era um pesadelo, me deparava com aquele neném na minha frente no primeiro minuto do dia. Terceiro, porque não? A gente não adora e muito menos ama o nosso irmãozinho ou a nossa irmãzinha quando eles nascem. Muito pelo contrário. Eu ficava todo dia imaginando como eu poderia fazer para colocar aquele Bento insuportável numa nave espacial com passagem só de ida para a Lua. E quarto, porque parece que a gente fica transparente depois que chega o neném em casa. E ô sensação ruim essa. As pessoas param de enxergar a gente. Juro, isso acontece. Ficam enfeitiçadas por alguma bruxaria, por esses benditos nenéns que fazem o tempo todo. Lembro que eu falei para a mamãe que queria voltar a ser neném para fazer aniversário todo dia. Como assim, Manu? Ué, o Bento ganha presente todo dia. Toda pessoa que vem aqui em casa traz um presente para ele. E para mim, nadica de nada. Entenderam agora por que a gente fica tão diferente? A intenção de ler esse texto é só para você se sensibilizar um pouquinho com a perspectiva da criança, né? Todo o meu trabalho, ele gira em torno disso, de te ajudar a olhar um pouquinho para sua criança, para o comportamento que ela traz, para a vida que ela traz, não na sua perspectiva de adulto, mas na perspectiva dela, de criança. E se você tem um bebê em casa aí, recém-nascido, recém-chegado, entenda um pouco do que a sua criança pode estar sentindo por aí. Tá bom? Um beijo e até o nosso áudio de amanhã.